Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Lucchesi e esse aqui é o Kowalski aí, sempre garantindo a precisão das informações. Estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Digex, a ADTEC e Hangar 33. E eu gostaria de te pedir para curtir o vídeo, se você gostou, claro. E não deixar de comentar, porque essas ações fazem o YouTube te manter informado com as notificações de tudo que rola de novo aqui no canal. Aí você não perde nada. E não deixa de dar aquela visitadinha, né, na nossa loja online. Dado o recado, vamos lá, porque pensar faz bem. E esse vídeo mostra pra gente que, às vezes, batalhas que nem parecem tão expressivas podem ser marcos divisores na história, no pensamento, na doutrina de emprego, enfim, se tornam referências a serem sempre estudadas. Todos nós já ouvimos falar do dia D, claro, mas e do bolsão de Falese? O que aconteceu nesse bolsão repercute até hoje no emprego da aviação tática e no planejamento de apoio aéreo a qualquer operação terrestre. E tudo rolou em agosto de 1944, com o sucesso total no desembarque na Normandia, a Operação Overlord, no famoso dia D, 6 de junho de 1944, os aliados tinham então um desafio seguinte: avançar para o interior, iniciando efetivamente a libertação da Europa continental do terror do jugo nazista do Terceiro Reich. E foi com esse objetivo que, em 3 de julho, o primeiro exército norte-americano do general Omar Bradley avançou para o sul, com o objetivo de tomar Saint-Lô, um ponto-chave de comunicações na Normandia. Ao mesmo tempo, seguindo para leste, perto da costa, as forças anglo-canadenses venceram uma aguerrida resistência alemã e libertaram Cannes, em 20 de julho. Nesses avanços, os aliados que tinham conquistado um total domínio dos céus usavam isso com um efeito devastador. No caminho ao sul, para o interior, né, das forças de Bradley, por exemplo, mais de 2.000 bombardeiros e caças-bombardeiros pulverizaram a resistência alemã, abrindo o caminho para a libertação de Avranches, em 20 de julho. Os alemães sabiam muito bem a luta desesperançada que era resistir a um inimigo que dominava o céu. Eles tinham somado vitória após vitória desse jeito, sobretudo na União Soviética, entre os verões de 41 e 42. Só que agora o jogo tinha virado. O Marechal von Kluge, que comandava todas as forças alemãs na frente ocidental, até que tentou reagir com um contra-ataque para bloquear o avanço do primeiro exército de Bradley. Mas os alemães já não tinham como suportar qualquer combate mais longo. Faltava literalmente de tudo, desde equipamentos até combustível e mesmo tropas. Para não dizer esse pesadelo de ter a aviação aliada dominando os céus sobre o campo de batalha. E assim, os norte-americanos libertaram Saint-Lô em 31 de julho. A roda gira. Criadores da Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, eram agora os alemães que tentavam se defender e reagir diante de um inimigo com o domínio dos céus e forças de terra com grande mobilidade, com grandes massas de tanques. Seguindo com as operações, o general George Patton moveu parte do seu terceiro exército numa manobra que ameaçava o flanco esquerdo das forças de von Kluge, deixando claro para o veterano marechal que todo o conjunto das forças alemãs na Normandia precisava recuar, sob o risco de ser aniquilado. Mas Hitler continuava sendo Hitler, e ele não só vetou o recuo, como ordenou que se fizesse o oposto. Isso mesmo. Hitler ordenou um contra-ataque em Mortain e Avranches contra os primeiro e terceiro exércitos norte-americanos para retomar boa parte da península de Cotentin e da Bretanha, empregando para isso 8 das 9 divisões Panzers, aquelas divisões, as divisões blindadas alemãs.
que estavam estacionadas na Normandia, quer dizer, 8 das 9. Parecia uma insanidade, e era mesmo, até porque não existia essa quantidade disponível, tá? Poderosa no papel, a força real que von Klug conseguiu reunir foi bem menos de 8 divisões. Apenas as 2ª e 116ª divisões Panzer, a 2ª divisão Panzer SS e parte da 1ª divisão Panzer SS, e de uma 5ª divisão completamente desfalcada. Num total de uns 300 tanques, só isso. Mas mesmo assim, pouco depois da 0 hora de 7 de agosto, os alemães atacaram. Tinha tudo para dar errado, e deu. Chegaram até a reconquistar Mortain por algum tempo. A Luftwaffe tinha prometido uma cobertura aérea à contraofensiva com uns 300 caças, mas não se viu uma única aeronave alemã sobre o campo de batalha. Mas calma, não vamos ser injustos aqui, tá? Os pilotos alemães até tentaram cumprir a promessa, mas as patrulhas aéreas aliadas simplesmente aniquilaram as poucas aeronaves disponíveis, mal essas tentaram decolar dos seus próprios aeródromos. Quando veio o alvorecer do dia 7, uma bruma matinal ainda impediu a imediata ação da aviação aliada. Mas essa bruma logo se dissipou, e o reconhecimento aéreo aliado localizou os Panzers de von Klug, avançando na área de Saint-Barthélemy. E aí, uma tempestade de fogo veio dos céus. Os blindados e tropas alemãs viraram exercício de tiro para os Hawker Typhoon britânicos da 2ª Força Aérea Tática, com o apoio dos P-47 Thunderbolt da 9ª Força Aérea Norte-Americana. Enquanto os P-47 cuidavam da interdição e superioridade aérea, os Typhoon levavam o terror ao inimigo em terra. Esses caças-bombardeiros da RAF tinham 4 canhões de 20 mm e podiam levar sob as asas até 8 foguetes não guiados RP-3 de 27 kg. E logo os ataques aéreos cobriram o campo de batalha com uma nuvem de fumaça de tanques blindados e transportes atingidos. Os Typhoon gastavam as suas munições até o talo, até o final, retornavam às suas bases, eram reabastecidos, rearmados e decolavam de novo, e de novo, e de novo, sem parar. Eram tantos aviões mergulhando em ataques numa área relativamente pequena que houve até algumas colisões em voo. No fim do dia, os caças-bombardeiros aliados tinham feito impressionantes 294 missões, registrando a destruição de 83 tanques, mais outros 29 prováveis, e avariando 24, além de terem pulverizado dezenas de outros veículos. E enquanto as forças alemãs se sacrificavam por Hitler no ataque genuinamente suicida, surgia um risco real de que todo o 7º Exército Alemão fosse cercado. Mas Hitler continuava a proibir qualquer recuo. Quando, enfim, o malfadado contra-ataque se encerrou dos alemães, em 13 de agosto, tinha custado mais de 150 tanques aos alemães, quer dizer, mais da metade da força empregada. E von Klug estava certo. O 1º Exército Canadense tinha se movido para bloquear o recuo dos alemães que enfrentavam o 2º Exército Britânico e libertar Falaise. Embora não tivessem chegado a libertar a cidade, essas tropas chegaram a apenas 7 quilômetros dela. E ao mesmo tempo, as forças de Patton, depois de chegar ao rio Loire, no sul, viraram para leste. Assim, as forças alemãs se viram presas num bolsão na área de Falaise e Argentan, o Falaise Pocket. A única saída do bolsão para os alemães estava a leste, o Falaise Gap. E a armadilha aliada estava se fechando. Os canadenses tomaram Falaise em 17 de agosto e avançaram para o sul, enquanto os norte-americanos, a partir de Argentan, seguiam para o norte, no movimento de pinças para estreitar e fechar o gap, buscando conquistar
as estradas pelo rio Dives. E dentro desse plano, os canadenses tomaram Trun e Saint-Lambert no dia 18, e os poloneses libertaram Chambois no dia seguinte. A perda de Falaise decretou o fim de von Kluge. Hitler o chamou a Berlim, mas o Marechal não tinha a intenção de ser mais um bode expiatório do Führer e se suicidou no caminho para a capital alemã. Com a ingrata missão de salvar as forças alemãs cercadas e reorganizar o 7º Exército e o 5º Exército Panzer, foi enviado o Marechal Walter Model. Mas as suas ordens ditadas por Hitler continuavam a ser, uma completa insanidade. Exigiam que o 2º Corpo Panzer SS, nessa altura reduzido a 4 divisões Panzer, avançasse para o norte, fazendo recuar as forças anglo-canadenses, enquanto o 47º Corpo Panzer, que tinha só 2 divisões, avançaria para o sul, detendo o 1º e o 3º Exércitos norte-americanos. No real, o que acontecia era que as tropas alemãs estavam numa fuga desesperada para escapar daquela ratoeira do Falaise Pocket. E ia ficar pior, muito, mas muito pior. Atacando impiedosamente o Bolsão, a 2ª Força Aérea Tática fez uma média de 1.200 missões por dia nesse período. Você imagina isso? 1.200 missões num único dia? Os seus Typhoons e Spitfires cobriram a região da saída do Bolsão até o Rio Sena, fazendo massacres nas congestionadas colunas de soldados e veículos alemães em retirada. Nessas missões, os Typhoons visavam os veículos e blindados, começando pelo primeiro da coluna, o que paralisava todos os demais. E com o trabalho dos Typhoon feito, vinham os Spitfires, em rasantes de metralhamento dos sobreviventes. E nem um único caça da Luftwaffe aparecia para intervir. Essa impotência da aviação alemã foi notada pelo comando aliado, que decidiu liberar seus aviadores das grandes formações de ataque, que também geravam um congestionamento nos aeródromos avançados, para o reabastecimento e rearmamento das aeronaves. Assim, as esquadrilhas de Typhoons e Spitfires receberam o máximo de liberdade de ação, permitindo incrementar o número de missões e criando um fluxo incessante de ataques aéreos contra o inimigo. Um esquadrão canadense de Spitfire, só para você entender do que eu estou falando, chegou a registrar 6 missões por piloto num único dia. E a ordem era atacar tudo que se movesse. E essa carnificina não ficou com exclusividade da RAF. As esquadrilhas norte-americanas se juntaram aos ataques a partir de 3 de agosto. Na manhã desse dia, por exemplo, 37 P-47 encontraram de 800 a 1.000 veículos alemães congestionados a oeste de Argentan. Os pilotos puderam ver, inclusive, que tropas aliadas buscavam fechar o caminho da retirada dessas forças inimigas. E antes que essas forças amigas ficassem perigosamente perto, os Thunderbolt atacaram e em pouco mais de 1 hora destruíram de 400 a 500 veículos, atacando e atacando até esgotarem completamente suas munições. Um piloto chegou a lançar o seu tanque extra de combustível como bomba incendiária, deixando em chamas 12 caminhões inimigos. Só nesse dia 13, os caças-bombardeiros norte-americanos totalizaram a destruição de mais de 1.000 veículos e vagões, 45 tanques e outros blindados e 12 locomotivas. 4 dias depois, em 17 de agosto, um esquadrão de Thunderbolt localizou um grande congestionamento de viaturas inimigas e pediu ajuda por rádio. E em poucos minutos a área estava tão cheia de caças bombardeiros norte-americanos e britânicos que esses tiveram de se organizar em filas para fazer os ataques. Cara, é sério isso. Nunca em toda a Segunda Guerra se viu uma força terrestre ser tão aniquilada pela aviação. Tanto emprego de poder aéreo tático numa área tão pequena. No dia 19, uma ala de Spitfires registraria sozinha, e nesse único dia, 500 veículos destruídos ou avariados. Outra ala, também de Spitfire, e no mesmo dia, contaria 700.
Nesse mesmo dia, as rotas de fuga dos alemães estavam limitadas a 2 pontos de travessia do rio Dives, uma ponte em Saint-Lambert e uma passagem a Val em Moissy. Para cada um desses convergiam pequenas estradas, que eram o corredor da morte do Bolsão. E no céu sobre o Bolsão foram se somando aos Typhoons, Spitfires e Thunderbolts outros modelos, como os Mustang Mark I-A e até caças P-38 Lightning. Mesmo à noite, bimotores britânicos Mosquito castigavam as tropas alemãs tentando cruzar o Dives, por exemplo. E assim que nascia o dia, vinham os enxames de caças bombardeiros. Nos últimos dias, as proporções do massacre chegaram a tal ponto que mesmo para os pilotos aliados foi demais. Muitos registraram o mal-estar com o que viam do extermínio em terra. Enfim, em 21 de agosto, a 4ª Divisão Blindada Canadense se encontrou com as tropas polonesas em Couderat, selando de vez o Bolsão. E no fim, cerca de 50 mil alemães foram feitos prisioneiros. Estima-se que uns 15 mil alemães morreram no Bolsão e uns 20 mil conseguiram escapar, mas deixando tudo para trás. Em equipamentos, os alemães perderam uns 350 tanques e canhões autopropulsados, incluindo muitos dos preciosos tanques Pantera e Tigre, mais uns 2.500 veículos de diversos tipos e mais de 250 peças de artilharia. E o nome de Falaise passou desde então a ser uma referência nos estudos militares sobre quão devastadora pode ser a aviação contra uma força terrestre travada num caminho congestionado e sem proteção aérea. Um legado de Falaise que desde então, volta e meia, é recomprovado, e sempre de modo sangrento, como na estrada da cidade do Kuwait, a Basra, na Guerra do Golfo em 91. O fim do Bolsão também selou a vitória aliada na Batalha da Normandia. Em 25 de agosto, Paris era libertada. E essa foi a história do Bolsão de Falaise, o Falaise Pocket, que você viu aqui no canal da Revista Asas, comigo e com o Kowalski, o melhor da aviação e a sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.